né? Verdade, meu amigo. Então vamos lá, vamos Desde... começar. Vamos começar Vamos. aqui. Vamos começar para valer. Agora eu estou gravando, inclusive, aqui para quem quiser acompanhar depois. O tema, então, de hoje é como proporcionar estímulo adequado às crianças, como nós falamos aqui. É um programa, uma série voltada para os pais, dentro do mês dos pais, que é um mês especial. Então, o Haroldo já começa. Eu acho que o programa de hoje, Haroldo, vai ser voltado para a educação de crianças aí de até, se não me engano, 2 meses. Seria isso? Exatamente. É criança bem pequena mesmo, para o pai começar a entender as reações, o que fazer, o que ele tem que conhecer a respeito desses meninos, né? De 0 a 2 meses e aí por diante. Nós vamos andar nesse período aí de vida das crianças. E vamos começar com o período mais recente de vida das crianças. Ok. A primeira lição aí que você passa para a gente. Você já disse aí de Provérbios 14, 26, que é um verso muito conhecido. Quem teme o Senhor tem forte amparo, isso é refúgio para os seus filhos. Então, a primeira coisa, acho que o pai tem que temer a Deus, né? Isso aqui é fato. Exatamente. Os pais estão na obrigação para com Deus de apresentar os filhos preparados em tenra idade. Uhum. Né? Em tenra idade, não é quando eles estiverem grandes. Agora, esse preparo começa pelo desenvolvimento físico. Ah, é? Desde quando a criança nasce, Porque ela está guardadinha ali dentro do útero, né? Quentinho, tudo no invólucro altamente, né? 5 estrelas ali. De repente ele vem, se depara com uma realidade diferente e aí tem que fazer uma adaptação, né? E nos primeiros dias e semanas é uma intensa atividade motor, é braço, é perna, é cabeça, né? É banho, é colo, é de braço em braço, então é uma atividade muito grande. E cada criança tem também o seu relógio biológico. Ele tem a dormida dele, mas quando bate aquela necessidade, abre a boca, e aí a mãe tem que correr e amamentar o bebê, né? Então, esse é o relógio biológico da criança. Agora, o tato é a primeira linguagem. A pele percebe os primeiros estímulos e ajuda a gravar as primeiras lembranças. Então, esse ato da criança nascer e colocar sobre a mãe, isso é fundamental para o bebê. Aí ele aprende a conhecer a mãe. Depois que ele vai para o braço do pai, ele aprende a conhecer o braço do pai. Outra coisa é o som, é outra forma dele se relacionar, né? E também ele é capaz de seguir uma pessoa em movimento, como nós vamos ver daqui mais um período. Então, essas primeiras semanas, né, ele sempre fica deitado naquela posição fetal, porque a memória dele está ainda com aquela concepção fetal. Agora, no primeiro mês, ele já fica de boca para baixo e já levanta o queixo, já começa aqueles movimentos básicos. No segundo mês, se apoia com os braços e levanta o peito. Você vê que devagar o camaradinha vai experimentando a coisa, né? Vai No descobrindo. no terceiro e quarto mês, ele melhora o controle de olhos e cabeça e tenta segurar objetos para manipular no terceiro e quarto mês. Não é interessante? No quinto e sexto mês, ele procura e reage à voz humana. Lembra aquele bebê que você fica de um lado e você diz, chama pelo nome, ele volta a cabecinha rapidinho para ver onde está o barulho? Pois é, isso é no quinto e no sexto mês. Então, ele coordena o movimento dos olhos, das mãos, já pode sentar no colo, pegar algum objeto, vira a cabeça com facilidade para um lado e para outro, isso no quinto ou sexto mês. E gosta de jogar objeto para que outros peguem
Isso não é traquinagem, é um exercício que ele faz para poder desenvolver a sua capacidade motora. Não é interessante isso? Haroldo, deixa eu só te interromper aqui, porque Pois não. eu tô tentando adaptar o nosso bate-papo de uma maneira que os pais também se sintam assim atraídos a prestar atenção. Porque olhando assim, pelo menos o que muitos podem pensar, isso aí é mais para a mãe, né? É a mãe quem tem que ficar ligada com essas questões, mas não é verdade isso, né? A gente sabe que um Não. desafio hoje muito grande é o pai ter tempo para dar atenção para o bebê. Mas esses primeiros meses aí são fundamentais, porque eu me lembro aí de ter ouvido também que os bebês, né, quando ouvem a voz do pai, logo no início, já começam a dar sorrisos, né, porque se lembram da voz Exato. que ouviam lá quando estavam no ventre, né, da mamãe Exato. deles, né? Então, essa voz é muito conhecida, né, por eles, entendeu? É familiar. Então, os pais devem realmente tentar ajustar a sua correria. Eu sei que é muito difícil, mas para também ficar atento a essas questões, para ajudar também na formação, né, no desenvolvimento da criança. E como é que isso É. pode acontecer? Olha, isso desenvolve a autoestima da criança. Se o pai é ausente, a autoestima da criança já começa a ter deficiência. Se o pai é presente, a autoestima da criança se mantém progressiva, né? Uhum. Por isso, o pai ele tem a responsabilidade de potencializar os primeiros períodos sensitivos da criança, porque a mãe, ele passou 9 meses com a mãe, né? Naquela convivência intrauterina. E o pai, ele vem agora como uma aparição externa para fazer com que a sensibilidade da criança, né, tenha aquele estímulo adequado, para que ele tenha êxito como indivíduo, como pessoa, e ele vá construindo a sua memória. Uhum. Olha, os bebês aprendem mais e melhor quando participam, entendeu? Desse aconchego com o pai, com a mãe. Mas por que o pai é importante? Porque ele faz parte da constituição da autoestima do bebê. Não é? E é um estímulo impactante, é eficaz para a criança esse momento que o pai tem esse contato com a criança desde o princípio, né? Quando começa a conversar na barriguinha da mamãe, depois quando ele vem e vem para os braços do pai. É bom até o pai dar banho no bebê, para que o bebê se sinta amparado pelo pai e pela mãe, não só por um, mas pelos dois. Uhum. Então, se o pai não tem habilidade para dar banho no bebê, mas ele está ali de lado com a mamãe, e ali a mamãe segura o bebê, o papai pega água, põe no bebê, passa a mão, põe o rostinho junto do rostinho do bebê, fala alguma coisa, dá aquele beijinho carinhoso no bebê. Isso vai fazendo a autoestima do bebê ficar muito forte, muito gostoso para ele, né? E além disso, o bebê vai se sentir seguro, né? Protegido. Exatamente. Vamos pegar E aqui, uma... Haroldo. Vamos pegar aqui, Vamos lá. senão a gente não vai conseguir com o tempo. Crianças aí de 1 a 2 meses. Então, vamos entrar nesse tema aí. Como é que a gente pode Exato. fazer? Tem algumas características bem interessantes aí, né? Para a gente poder fazer com que a Tem. criança ela se desenvolva bem. Por exemplo, conversar com elas olhando nos olhos. Uhum. Embora que a criança não perceba tudo, mas ela vendo o olho do papai, né, e da mamãe, conversando com ele, isso já estimula a criança para a conversação, né? Cantar cantiga de niná, contar historinha para eles. Isso tudo vai capacitando para que ele desenvolva a sua linguagem e desenvolva também outros processos mentais, né? Então,
O sorriso é muito importante para o bebê nessa hora, ele olhar e ver o papai e a mamãe sorrir para ele, né? Por quê? Qual é o objetivo disso tudo? É familiarizar o bebê com a pessoa que está ali atendendo a sua necessidade e gerar confiança, gerar segurança e ajudá-lo a aprender a se comunicar. Então, nesses 2 primeiros meses, isto é fundamental para a estrutura psicológica do bebê nesse momento, para que ele sinta que ele está sendo amado, querido, cortejado, né, pelo pai e pela mãe. Deixa eu voltar com você aqui. Esses pontos eu acho bem especiais. Você falou conversar olhando nos olhos da criança. Então, chegar Exato, bem pertinho dela e olhar no olho dela, né? exato. Isso é fundamental na comunicação com a criança. Ela se sente amada, ela percebe que as pessoas não estão falando por falar, mas estão direcionadas para ela, atenção, a necessidade que ela tem de perceber o papai, né, conversando com ela ali naquele momento. Não que ele está fazendo barulho, mas conversando com ela. Ela fica olhando para o papai assim e não entende nada, mas uma coisa ela entende: o papai está dando uma atenção especial para ela. Uhum. Agora, você colocou aqui cantar canções de niná para criança ou colocar uma música clássica para ela dormir bem mais tranquila. Exatamente. Nada de ficar colocando música pesada, né? Tem que ser uma música Não, bem rock tranquila. pauleira e outros ritmos aí. Por quê? Porque não se deve esquecer que o útero da mamãe era um lugar aconchegante, silencioso, que ele tinha todo o aporte de tranquilidade. Então, nós temos que fazer isso acontecer aqui fora. E a música clássica ela tem essa contribuição para o bebê, dele também relaxar, se sentir tranquilo. Veja, com 1 e 2 meses ele fica na posição fetal. Então, se ele escuta um som tranquilo, ele relaxa, e como no útero, ele dorme tranquilamente. Exatamente. A gente está falando aqui a gente já brincou de música rock, rock and roll e tal, mas nós também temos umas músicas para criança que são músicas adequadas para Sim, crianças de 2 anos, não para uma criança pequenininha, né? Então tudo tem o seu tempo, né? exatamente. Colocar uma música mais Exato, tranquila para a criança dormir. Outra coisa que exatamente. você colocou aqui que eu achei interessante é contar histórias, mas não é para contar aquela história longa, não, uma história pequenininha, né, de 2 minutinhos, 3 minutinhos. Mesmo a 2 criança não minutinhos, 3 entendendo. minutinhos. Por que isso? É para que a criança comece a desenvolver as suas conexões. Que conexões são essas? A visão, a audição, o tato, né? Às vezes o paladar, quando você está contando história e vai com alguma coisa para a boquinha da criança para ela sentir o gostinho daquilo ali, então ela começa a desenvolver essas conexões. Veja, uma criança de 1 mês e 2 meses, ela já tem conexão mental. Então, se você faz isso, você começa a trabalhar esta conexão para que ela se desenvolva. E tem outra coisa também que eu acho muito interessante, né? Você está falando aí de desenvolvimento. Tem muitas crianças que elas não conseguem se concentrar, né? Você fala, elas estão olhando para os lados, né? Eu conheço Exato. uma menininha que deve ter talvez 5 meses. É interessante que quando os adultos começam a falar, ela fica parada olhando, sabe? Prestando atenção. Parece que ela está entendendo, né? Porque os pais já Exato. estão estimulando isso nela, para ela prestar atenção. Exatamente. Bem Essa interessante. conexão é muito importante na criança. Ela não Uhum. fica dispersa, entendeu? Agora, na hora do banho aí que você falou que tem que sorrir, como é que é isso? Sorrir, sorrir, fazer exercício. Ei, meu queridinho, minha queridinha, está tomando um banhinho gostoso. Olha aqui, o papai vai segurar o seu bracinho, vai fazer um pouquinho de Aham. exercício, vai pegar sua perninha, fazer um pouquinho de exercício. E aí o pai começa a falar sorrindo, para que a criança relaxe,
não fique com aquele pavor, mas fique relaxada e aceite essa interação com o papai, né? E aceite também o banho, né, Haroldo? E aceite o banho também. Porque o banho pode se tornar um momento de tristeza, né? E de pavor em algumas crianças. É verdade. Aí você colocou aqui, por último, né? O objetivo é familiarizar-se com a pessoa que atende suas necessidades. Gera confiança e gera confiança. Então, tudo isso, né? Essa conversa, essa aproximação, esses hinos ou essas músicas que o pai vem a cantar para a criança na hora de dormir, essas histórias que ele vem a contar, isso tudo está ajudando para aproximar o pai do bebê e gerar confiança, gerar segurança. Isso é fundamental. Exatamente. É muito fundamental para a criança, porque se ela se sente insegura, ela é uma criança irritadiça, ansiosa, e ela começa a gritar, chorar, né? E a gente tem que ter todo esse cuidado quando ela tem 1 a 2 meses. Verdade. E, além disso, que isso está ajudando na formação da comunicação na criança, né? Para ela aprender a se comunicar. Né? Fundamental. Haroldo, olha, gostei, viu? Acho que fechamos aí esse primeiro programa dessa série aí para os pais. Eu acho que os pais gostaram, viu? Exatamente. A gente tem que dar aos papais, né, o direcionamento para que as coisas possam acontecer, para eles se desenvolverem, né, nessa questão do desenvolvimento da criança. E é muito importante que nós sempre falamos aqui que quando um adulto tem problema, a gente vai lá na infância para ver o que houve, né? Uhum. Pois é, começa exatamente nesse período aí. Se o pai é ausente, se é rude, se tem uma fala grosseira, se tem gestos bruscos, se vai trocar a fralda de maneira rude com o bebê, tudo isso impacta nessa conexão mental que o bebê vai formando, nessa memória que ele vai formando de relacionamento. Porque o relacionamento com o bebê é pele, é toque, é voz, né? É contato, é cheiro. Pai que não gosta de cheirar o bebê, é meio complicado isso para a criança. Ele precisa desses contatos, dessa proximidade, sentir a pele do papai com ele, para que ele possa fazer a diferença com a mamãe. Porque a mamãe ele passa mais tempo, mas quando o papai está junto, ele tem que saber que é o papai que está ali com ele. E como é que ele vai saber se ele não tem contato tão estreito com o papai? É meio complicado isso para a criança. E é por isso que tem que haver uma comunicação entre os pais, né? Se a criança vem de forma não planejada, se o pai não entende que ele tem que dividir as tarefas com a sua esposa, né? Vai gerar realmente conflitos, ele não vai querer ajudar em nada, a criança vai perceber tudo aquilo ali e vai ficar realmente difícil depois, né? Então, tem que ter, sobretudo, um entendimento dos dois, de que os dois fazem parte dessa criação, essa formação aí do caráter da criança depende dos dois e que eles devem se dividir e um ajudar o outro. Isso vai ser exatamente muito especial. Haroldo, a gente falou aí para os pais com crianças de até 2 meses, né? Vamos falar na semana que vem para quem tem crianças de 3 a 6 meses? Exatamente. Criança de 3 a 6 meses, quando já está com desenvolvimento motor mais avançado, a acuidade visual, auditiva, tátil, já está assim mais elaborada um pouquinho, e aí o papai precisa saber o que fazer com uma criança de 3 a 6 meses, né? E fica pegando tudo. Tem que exatamente. O que não colocar na frente da criança. Tem que. Olha, eu estava vendo recentemente um vídeo da Marla Lide, que não sei se você viu lá no Instagram dela, muito interessante, mostrando lá a sala deles. A sala deles, Haroldo, estava uma bagunça. Era o sofá de cabeça para cima, sabe? Virado mesmo.
a mesa não sei de um lado, estava tudo bagunçado. Ela, gente, sabe por que está assim? É para proteger a minha filhinha, porque é a maneira que ela tem para estar segura. Depois a gente vem, eu e Daniel, a gente vem, arruma tudo, entendeu? Mas tem que estar durante o dia tudo bagunçado. Exatamente. Para proteger a criança. Então você tem que realmente se adaptar. Haroldo, muito obrigado. Na semana que vem você volta. Vamos deixar o seu telefone aí para contato. Deixa eu pegar, cadê minha caneta? Vamos lá, fala aí. 984561312. Muito bem, 984561312. O Haroldo, gente. 1312. 1312. Ele está sempre dando palestras. Por enquanto só está pelo Zoom, né? Pelo Zoom. Só pelo Zoom. Por enquanto, pelo Zoom. Mas em breve aí, depois que acabar essa pandemia, ele volta para as igrejas aí para fazer as palestras. Se você quiser chamar o Haroldo para fazer uma palestra via Zoom para os membros da sua igreja, é só convidá-lo. E também ele até atende pessoas aí de forma particular. Aí ele cobra um valor, é só você conversar com ele, ele vai ajudar você que está passando por alguma dificuldade aí, né? No casamento, na sua vida familiar. Também você fala aí com relação a filhos, Haroldo? Se alguém... Falo também, com certeza. Legal. Então vamos Principalmente com essa fase da adolescência. Que é uma fase difícil, Haroldo. Complicadíssima, né? Então vamos lá, ó. DDD 91, para quem quiser conversar com ele, 984561312. Haroldo, até semana que vem, meu querido. Ô, Didi, até semana que vem. Meus queridos da Rádio Novo Tempo, que estão aí nos acompanhando, tenham uma boa semana. Valeu, até lá. Muito bem, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho tem para você aí, Anjos da Esperança. Se liga aí que a gente volta em instantes. Novo Tempo.